Feche os olhos por alguns segundos e imagine uma mulher caminhando em direção a uma porta. Ela enxerga a porta, ela sabe exatamente que do outro lado existe uma vida melhor. Ela respira fundo, dá o primeiro passo, depois o segundo, pega na maçaneta, até abre a porta. Mas quando ela tenta atravessar, alguma coisa puxa para trás. Ela olha para os pés, não existe corrente, não existe corda, não existe prisão. Mesmo assim, ela não consegue seguir. Agora, abre os olhos. Talvez essa mulher seja você. Porque as prisões mais difíceis de romper nunca são feitas com correntes de ferro. São feitas de medo, de culpa, de lealdades, de histórias. De frases que alguém disse há muitos anos e que continuam dirigindo sua vida até hoje. E sabe qual é o maior problema? A maioria das pessoas nem percebe que está presa. Elas simplesmente dizem, eu não consigo. Mas será mesmo que você não consegue? Ou será que existem correntes invisíveis impedindo você de ocupar o seu lugar de força? Quando eu atendo mulheres na clínica, empresárias nas consultorias ou líderes nas empresas, eu escuto frases muito parecidas, tá? Vou dizer aqui pra você, de repente pode ser a sua frase de estimação. Eu queria tanto abrir meu negócio, eu queria cobrar o valor que meu trabalho merece, eu queria terminar esse relacionamento que eu tô vivendo. Ai, eu disse sim, mas eu queria dizer não. Eu queria descansar sem culpa. Percebe? Percebe uma coisa? Elas nunca dizem que não sabem o que fazer. Elas sabem. O sofrimento está entre saber e conseguir fazer. E é exatamente esse espaço, nesse espaço, que moram as correntes invisíveis. Porque mudar nunca é apenas uma decisão racional. Mudar significa enfrentar tudo aquilo que a sua história ensinou sobre amor, pertencimento, segurança e identidade. Nós crescemos acreditando que amadurecer era aprender mais. Hoje eu penso diferente, tá? Amadurecer é desaprender muita coisa. Desaprender que amar é se sacrificar. Desaprender que prosperar é abandonar quem veio antes. Desaprender que descansar é preguiça. Desaprender que dizer não é egoísmo. Gente, pelo amor de Deus. Desaprender que só merecemos amor quando damos conta de tudo. Isso tudo eu falo tendo vivido, tá? Essas ideias não aparecem do nada. Elas são construídas ao longo da nossa história. E muitas vezes se tornam tão naturais que deixamos de percebê-las. É como o peixe, que nunca percebe a água onde ele vive. Ele só vive. Na visão sistêmica existe uma palavra muito importante: pertencimento. Todo ser humano precisa pertencer. Essa necessidade é tão profunda que às vezes preferimos sofrer a correr o risco de ser excluído. E isso acontece, nesse espaço acontece algo silencioso. Uma filha pensa sem perceber: se eu for mais feliz que a minha mãe, talvez ela se sinta sozinha. Outra acredita: se eu ganhar mais dinheiro que meu pai, talvez eu deixe de honrá-lo. Outra continua aceitando relacionamentos que a machucam porque na família dela todas permaneceram. Ela não está fazendo isso porque quer sofrer. Ela está tentando continuar pertencendo. Existe uma frase que eu também repito muito: as pessoas não permanecem apenas por amor. Muitas permanecem por medo. Pegou aí? Medo de decepcionar, medo de ficar sozinha, medo de ser chamada de ingrata, medo de não ser compreendida. E o medo tem uma característica curiosa:
Ele adora se disfarçar de responsabilidade. Você diz, eu estou tentando fazer isso, eu estou fazendo isso pelos meus filhos. Mas lá no fundo, talvez exista o medo de ser julgada. Talvez você diz, eu preciso resolver tudo na empresa. Talvez exista o medo de deixar de ser importante. Talvez você diz, eu não posso descansar. Talvez exista medo de descobrir quem você é quando não está produzindo. Percebe? Às vezes não é compromisso. Às vezes é medo. Existe outra corrente invisível que aprisiona muitas mulheres. A culpa. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer. Nem toda culpa significa que você está errado. Às vezes, ela apenas significa que você está crescendo. Porque crescer quase sempre decepciona a expectativa de alguém. Quando você começa a estabelecer limites, alguém reclama. Quando aprende a dizer não, alguém se incomoda. Mudou, né, gente? Quando decide prosperar, alguém diz que você mudou. Tá metida. E se você entende isso, se você, aliás, não entende isso, você volta atrás. Não porque estava no caminho errado, mas porque confundiu culpa com erro. Não suportou. Agora eu quero falar de uma palavra que quase não uso, não gosto. O dito do potencial. Você já percebeu como as pessoas adoram dizer: nossa, você tem muito potencial. Parece um elogiozão, né? Mas muitas vezes é uma armadilha. Porque potencial é capacidade parada. É a árvore que nunca deu fruto, é a música que nunca foi cantada, é o livro que nunca foi escrito. É a empresa que nunca saiu do papel. É a mulher que passou a vida inteira ouvindo que era incrível, fantástica, mas nunca teve coragem de existir de verdade. Eu prefiro outra palavra: potência. Potência é este potencial em movimento. É quando aquilo que Deus colocou dentro de você deixa de ser promessa e passa a ser vida. É quando você começa a edificar. Só que isso exige uma decisão difícil. Parar de viver a missão dos outros. Hoje nós assistimos a um vídeo e queremos viver igual aquele vídeo. Lemos um livro e achamos que aquele propósito agora é nosso. Seguimos alguém nas redes sociais e começamos a copiar até a forma de falar. Mas deixa eu te perguntar, isso nasceu em você, corajosa? Isso nasceu em você, meu amor? Ou você apenas achou bonito? Porque personagem cansa. E ninguém sustenta uma vida inteira vivendo o chamado de outra pessoa. Na terapia, uma das coisas mais bonitas que acontecem é justamente isso. A pessoa deixa de perguntar quem eu deveria ser e começa a perguntar quem eu realmente sou. Essa pergunta muda destinos. E talvez você esteja esperando sentir coragem para mudar. Mas a coragem quase nunca vem antes. Ela aparece quando você decide caminhar e dar o passo. É como entrar no mar. Você pode ficar olhando horas as ondas. Elas nunca vão diminuir, porque você está só esperando. Em algum momento será preciso dar um passo. E é exatamente aí que a vida começa a revelar uma força que você ainda não conhecia. Então eu quero terminar este capítulo deixando 3 perguntas para você. Primeira, quais correntes invisíveis ainda prendem seus pés? Segunda, qual culpa você continua carregando que já não pertence mais à sua história? Essa aqui é libertadora, tá? E a terceira, talvez a mais importante. Você está vivendo a mulher que Deus sonhou?
ou a mulher que aprendeu que precisava ser para agradar todo mundo? Porque o seu lugar de força não começa quando o medo desaparece. Ele começa quando você decide que não vai mais permitir que o medo conduza a sua vida. E talvez hoje seja o dia em que você não rompeu todas as correntes, mas conseguiu enxergar. E acredite, ninguém quebra uma corrente invisível antes de perceber que ela existe. Esse é o primeiro passo. Nos vemos no próximo capítulo. Porque existe uma prisão ainda mais silenciosa, a necessidade de ser aprovada. E talvez essa seja uma das maiores responsáveis por fazer mulheres extraordinárias viverem uma vida muito menor do que poderiam viver. Gostou? Curte e compartilha. Te espero no próximo capítulo.